pessoal, então, nós estamos continuando na estrada e paramos aqui em Pinto Bandeira, em uma vinícola que é clássica na história do vinho brasileiro, super importante. Nós estamos na Dom Giovanni com o Daniel Panizzi. Ele é um dos sócios e é diretor também atualmente da vinícola e ele vai nos contar um pouquinho dessa história e essa trajetória. Muito obrigada por nos receber aqui na vinícola. Imagina, um prazer e parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Só vem agregar aí ao vinho que a gente precisa. É isso aí. Por mais projetos como esse. Por mais projetos como galera esse. Na estrada, né? Conhecendo e desbravando o que a gente tem aqui no Brasil. Vamos começar falando um pouquinho sobre a história, né? Eu acho que as raízes, né? Saber de onde a gente vem e para depois saber para onde a gente vai, né? Estão fundadas aí, né? No sucesso de uma empresa. Então, conta um pouquinho sobre a história, sobre que lugar é esse, que a gente sabe que aqui fez parte, né, da história do lugar de Pinto Bandeira. Vou deixar contigo para contar um pouquinho sobre isso. Então, bom, a gente costuma falar que somos a quarta geração envolvida com o mundo do vinho. Essa história vem da Dreher, né? Então, a Dreher, juntamente com a Salton, foram as primeiras vinícolas fundadas aqui na Serra Gaúcha, no Brasil, em 1910. E em 1950 a Dreher comprou essa propriedade e transformou ela no centro tecnológico. Então todas as variedades de uvas que eram trazidas para o Brasil, enfim, eram testadas aqui e depois de, digamos, aprovadas, né, que se julgassem que elas se adaptassem bem na região, elas eram repassadas aí para os seus fornecedores de uva. E então, dos anos 50 até 73, a propriedade serviu de centro tecnológico e o casarão, que hoje fica a pousada, construído em 1930, servia de hospedagem para os clientes da Dreher que vinham visitar. Em 73, a Dreher foi vendida e nesse mesmo período houve uma mudança de legislação. O grande produto da Dreher sempre foi o conhaque. Só que até meados de 73, o conhaque no Brasil, a denominação conhaque era um destilado de vinho, como o grande conhaque na França. E houve uma mudança na legislação, onde o conhaque no Brasil passou a ser um destilado de cana-de-açúcar e extrato de gengibre. E aí mudou todo o ciclo. Inclusive, a Dreher acabou saindo de Bento e indo para Sorocaba, um centro de produção de cana. Até hoje, né, hoje a marca Dreher pertence a Campari, se não estou enganado, produz o conhaque Dreher em Sorocaba. E o conhaque Presidente, né, que da Salton, também acabou indo a produção para lá. E aí isso durou até 78. Nessa época o meu sogro, né, onde é que vem a história, né, o avô da minha sogra, Carlos Dreher, foi o fundador da Dreher. Em 78, meu sogro era o diretor industrial da Dreher, ele foi para São Paulo junto com a empresa, e aí ele se desligou, e na saída dele eles acabaram ficando com essa propriedade. E aí, em 82, ele e minha sogra deram origem à marca Dom Giovanni. 82. Então ela foi marcante pela década, né? Porque 82 eram quantas vinícolas, né? Pouquíssimas. Né? Porque tinha muita produção já, né? Muitas famílias a gente ouvi falar que já produziam seus vinhos, mas era uma produção era super artesanal, né? Para consumo de familiar. Não era comercial ainda trabalhando. Né? Exato, porque o boom mesmo do vinho brasileiro, comercialmente, a gente pode falar nos anos 90, Exato. Começou a escala aumentar a produção. Né? Até porque teve o fato da tecnologia chegando no início de 90, ali os tanques e tal, então começou a mudar e a aposta foi diferente, né? Aí entrou também a parte de comércio, enfim. Exatamente. Né? Mais sólida. Muito bem. E esse teu envolvimento, então? Tua história, tua carreira? Bom, eu sempre brinco contando a verdade. Eu sou farmacêutico de formação. Olha aí. Olha só. E o meu sogro e minha sogra ficaram muito ativos aqui na propriedade. Meu sogro na parte de agronomia, na parte de produção de vinhos, minha sogra cuidando da parte da pousada. A pousada veio um pouco depois, ela veio em 95. 95.
Mas aí o ciclo vai passando, né? As necessidades vão... Os tempos vão mudando. Os tempos vão né? mudando. Isso. Meu cunhado acabou vindo para cá e assumiu toda a parte da vinícola. E em função de outra atividade dele, ele acabou sendo consumido por essa outra atividade e acabou a Dom Giovanni ficando um pouco de lado. Eu e minha esposa morávamos fora e veio a partir dele um convite. Disse, a gente precisa de alguém aí que possa tocar. Abraçar mesmo. Abraçar, porque do jeito que tá, não vale a pena a gente continuar. Vocês estão dispostos a voltar? A gente morava em Porto Alegre. E aí, conversa vai, conversa vem, até que a gente resolveu voltar. Aceitar o convite. Já são, vai pro 11º ano. Olha aí, tem uma estrada já desenhada, né? Já tem um pouquinho do nosso dedo aqui. Que legal, que bom. E aí eu acabei voltando e dando essa força. Por isso que eu já me julgo, né? Uma quarta geração já tá aí na tocando. quarta geração. Exatamente. Tu já era um apreciador dos vinhos? Sim, eu brinco que enquanto meu cunhado tocava aqui a vinícola, eu era um vendedor. O vendedor da marca, né? Já era representante. Já era um representante informal. Então já mostrava pros amigos, já fazia todo mundo beber um Dom Giovanni. Exatamente. Então sempre gostei, sou natural daqui. Eu acabei indo pra Porto Alegre para estudar, mas a ligação... Sempre teve na raiz essa... Né? Exatamente. Então sempre tá no sangue. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Que bacana. Que bom. E hoje falando um pouquinho dessa posição da Dom Giovanni como produtor, né? Um produtor de vinhos. A gente sabe que é uma vinícola familiar, né? No sentido de manter a tradição, acompanhar a tecnologia, a inovação e tudo mais. Mas qual é a posição dela falando de produção, não comparando com outras vinícolas, mas falando de setor? Ela se mantém pequena, com uma produção pequena e vai permanecer dessa forma? Ou vocês já posicionam ela em um... Não, a gente já ainda é classificado como um médio pequeno porte. Né? Então hoje a gente tem uma produção que gira em torno de 80 a 100 mil litros ano. Isso, 80% dessa produção são espumantes. Né? Depois eu acho que é legal a gente tocar um pouco na questão de Pinto Bandeira. Sim. Mas a gente preza muito essa questão do contato com a nossa própria matéria-prima, né? Que atualmente hoje a gente tem 14 mais 4, 18, em torno de 20 hectares que a gente cuida da operação e absorve toda a produção. A gente tem algumas áreas, depois a gente vai conhecer em reconversão aqui na propriedade, então a gente pode chegar aí em mais 4 hectares, então vamos falar em torno de 24. E isso faz parte da nossa produção. A gente vai procurar, exceto essa produção, então ter um contato com o produtor, caso seja fornecedor. A gente tem um projeto na campanha em parceria, né, com um produtor de uvas de lá. Então, nós na realidade a produção, a gente só produz o vinho para ele, mas faz toda a operação aqui. Mas a ideia é manter essa essência, sabe? Manter esse contato com a matéria-prima. Logicamente que a questão física, o espaço físico tem um limitador. Sim, claro. Essa construção que a gente está aqui é de 1950. Ou seja, ela não é tão nova Ela assim, não né? é tão nova. Então a gente tem essa limitação, a gente respeita essa questão. E também tem essa questão, há 5 anos que a gente está tentando, né, dar o passo cada vez maior na questão biodinâmica. Então isso faz com que a gente comece a ter uma relação muito mais direta com a matéria-prima para botar essa filosofia para dentro da garrafa. Afinal, não é um trabalho tão simples, não, né? Nada simples. Eu diria que ele é simples, porém é trabalho. É trabalho, isso. É mão de obra, tem que... São vários detalhes, Exato. Né? E é um grande diferencial da Dom Giovanni porque, aliás, muitas vinícolas até gostariam de entrar nessa filosofia, mas devido à quantidade, né, ao porte, às vezes, da vinícola, não é possível converter toda a situação para a filosofia biodinâmica, por exemplo, isso. Né? Então, o que vocês têm de biodinâmico hoje? Que quantidade é essa? Um ponto importante que tu tocaste. A gente não tem um vinhedo 100% biodinâmico, tá? Porque a gente tem as condições climáticas que nos dificultam, né? Então, eu uso sempre um comparativo. Assim, enquanto a gente está saudável, fazendo um trabalho proativo,
a homeopatia ela funciona perfeitamente. No momento que a gente tem uma pneumonia, a homeopatia não vai mais funcionar, tu tem que entrar com antibiótico. Então a gente vê a planta no ser vivo. Então a gente tá... a biodinâmica, ela parte de um princípio que é deixar os solos, parte do solo, né, nutrido super bem na sua composição, para quê? Para que a planta fique forte e a doença não chegue nela. Só que aí as condições climáticas elas acabam atrapalhando. Aí vai ter um período delicado, por exemplo, esse ano a gente teve uma época de floração do Chardonnay, um período de muita chuva. Aí já começam as... Né, é muito difícil, né? Com a biodinâmica, tu segurar que a planta não sofra com alguma doença. Então, bom, vai analisar isso e fazer a interferência com o tratamento convencional. Então a gente tem esse respeito. A gente sabe que os extremos, eles não vão ser... Geralmente eles não, né? Até pode funcionar, mas assim, por quanto tempo, né? Então eu gosto muito de levar isso, porque assim, a gente tem uma redução. Acho muito legal a gente leva o termo sustentabilidade. Tanto que a gente não faz o biodinâmico nos vinhedos, a gente faz na propriedade. É diferente, né? É diferente. Então é um conceito de propriedade, não para o vinho. Nosso objetivo não é ter selo na garrafa. Nosso objetivo é ter uma propriedade saudável. Que é uma responsabilidade, né? Exato. Eu acho que o mundo está olhando para isso. Né? Exato. E a gente vê muita coisa acontecendo como propriedade. E assim, hoje a gente tem os campos de girassóis na época da colheita. Mas é lindo, claro, mas é uma necessidade, porque esse ambiente saudável que a gente criou, essa bolha saudável, fez com que aparecessem inúmeros pássaros. Então, já mudou tudo legal. Então a gente tem que oferecer para o pássaro uma proteína mais atrativa para que ele não vá lá e coma a uva, né? Tem que incentivar ele a não consumir a uva. E essa harmonia com toda a biodiversidade também é um conceito do biodinâmico. Então é isso, sabe? A gente trabalha com toda essa... A gente já deu vários passos, já retornou, muda isso, muda aquilo. Então a cada ano é um aprendizado, porque a cada ano o clima, né, o terroir em si, nos traz novidades. Então a gente vai ter que se adaptar e vai ganhando. É que clima não se encomenda, né? Se pudesse encomendar, né? Exato. Não dá para encomendar. Então o solo pode mexer no solo, né? Solo, daqui a pouco alguma coisa ou outra. Mas o clima não tem, né? A chuva, o sol, o calor, eles estão... A gente já deu vários passos que foram muito bacanas. Por exemplo, a gente hoje prepara a nossa própria compostagem na propriedade. Isso é fantástico. A gente não usa fertilizante químico. A poda, a colheita, conforme o calendário lunar. A gente faz muito plantio de outras variedades de plantas entre os vinhedos, que vão servir de proteção no inverno, adubo natural, recomposição de alguns compostos de solo, por exemplo, erva cavalinha para aportar silício ao solo, sabe? Aveia roçada na época de floração por causa do potássio. Nossa, tudo só é complexo, né? Então, e hoje muita coisa, como o mundo está olhando para isso, muito defensor químico já está sendo trocado por um produto biológico. Então hoje já tem vários produtos biológicos. Isso está acontecendo na própria alimentação, no consumo das pessoas, né? Exato. Já está no hábito, os hábitos das pessoas estão mudando em relação à alimentação, ao consumo de bebidas. Na verdade é todo esse mundo sustentável. Exato. Hoje quem defende, né, já parte por um produto onde a propriedade se tem aí incentivo a isso, e faz e pratica, né, essas práticas diferentes que a gente não vê muito por aí, né? É pouco, né? É muito pouco ainda. Muito. No Brasil, estou falando a biodinâmica, a gente só está voltando ao nosso passado. Isso. É verdade. Ninguém está inventando nada. Retomando práticas que eram feitas pelos nossos antepassados. Mas o clima mudou muito, ele muda muito, e constante essa mudança. E é isso que a gente precisa entender, né? Como é que vai se adaptar. E os extremos, como a gente falou, não são benéficos nunca. Então a gente tem que entender. Tem muita gente que defende, tem que acabar com o defensivo químico. Bom, se acabar, a gente acaba com o nosso alimento. Porque hoje... Tudo que se tem, a maior parte vem do benefício do próprio. Só que o uso racional,
O equilíbrio. O equilíbrio, o uso racional é tudo. É tudo consciência, né? Se a gente for ver uma questão de tomar consciência, porque precisa ter um limitador, né? Claro, todo mundo sabe, né? Se tem números diferentes, falando do vinho, da uva em si, né? Se tem números diferentes, mas é a técnica do não exagero, né? Aplica a técnica do equilíbrio, tenta, né, achar uma maneira, como tu falou, em algumas situações vocês foram até lá, aí voltaram, né? Talvez vão estudar novamente algumas técnicas, enfim. Tudo com o tempo vai indo e tem que ser modificado, né? Isso. E o mais legal é poder testar também, né? É um jogo de teste, tu testa, tem que pra cuidar. ti É a prova real. É isso. A gente troca muita informação, até com outros países que já tem essa filosofia mais... super importante. mais Tem algum país que vocês se espelham, assim? A França faz muito, né? Faz muito biodinâmico. A Itália, alguma coisa também. Então, assim, a gente tem... As pessoas, elas acabam se comunicando, né? É uma onda biodinâmica, eu diria. Então, tem muito essa troca de experiências, porque a gente não pode errar. O erro é econômico. Exato. Ele é muito caro, né? A gente tem uma empresa e essa empresa precisa girar e parte tudo da matéria-prima. Então é complicado isso, né? Por isso tem que ter muito... E quando que começou, então, essa... São 5 anos. 5 anos com a filosofia. No quinto ano. Claro que não como a gente foi aumentando gradativamente nesses 5 anos. Bem simples. Bem interessante. E tem algum rótulo específico onde pode ressaltar esse trabalho do biodinâmico ou você mantém na propriedade? Na propriedade inteira. Tá, não. Exato, a gente não começou, vamos fazer nesse vinhedo. Rótulo, não. Tá, nada específico. É tudo. O que de fato eu posso afirmar é que nesses 5 anos a gente acompanhou uma mudança nos vinhos muito legal. Eu não vou nem usar o termo melhor ou pior, tá? Não mas não é esse o propósito, mas a mudança, o que a gente percebeu. Evolução. Exato. Que legal, que bom. Faz diferença. Faz toda a diferença, né? Que legal, muito bom. E se a gente fosse falar um pouquinho de enoturismo, né? Hoje o enoturismo na Serra Gaúcha, né, vem crescendo, vem se desenvolvendo. Como tu entende, assim, como tu vê o enoturismo, a importância do enoturismo até aqui, né, em Pinto Bandeira, que sai um pouco do Vale dos Vinhedos, né? Então acho que as pessoas estão buscando também novas regiões e já aqui consolidado. Fala um pouquinho sobre o enoturismo, como tu entende, né? O posicionamento da empresa. Sim. Eu acho que, bom, vamos partir de um conceito de regiões vitivinícolas do mundo. Né? Não tem nenhuma que exista que não tenha turismo. Né? Hoje o turismo é muito forte em todas as regiões. Eu acho que o Brasil não teria como ser diferente. E falando principalmente de Brasil e Serra Gaúcha, hoje a gente passou e ainda passa por uma instabilidade econômica muito grande. E o turismo veio a fortalecer as empresas nesse sentido. Então, acho que nesse momento que a gente está vivendo é onde a gente tem que olhar. Eu acho que é um baita negócio e as vinícolas elas têm que se preparar, não as vinícolas, eu digo a região como um todo, né? A gastronomia, o setor que vai impactar em gastronomia, que vai impactar em outras atividades, nada a ver com o vinho. Então, acho que é o momento de se fortalecer para que, de fato, a Serra e a nossa região produtora de vinho vire um destino turístico consolidado, porque eu acho que já é. Pinto Bandeira, eu digo sempre, ele é o segundo destino, né? O pessoal vai pro Vale e depois na próxima viagem ele vai acabar já coloca na lista Pinto Bandeira, porque ouviu falar e tal, veio pra cá, né? Então, assim, a gente tem uma associação aqui, que é a Asprovinho, acho que está todo mundo olhando para isso e se preparando, mas a nossa associação tá há 3 anos já montando um regulamento de uso junto a um plano de controle para a primeira DO exclusiva para espumantes elaborados pelo método tradicional do Novo Mundo. Então, a gente está finalizando esse regulamento, em seguida deve ser encaminhado para o INPI. Então, a gente vem buscando essa certificação em cima do espumante método tradicional, Chardonnay e Pinot Noir, principalmente, nas variedades de uva. Então, acho que isso tudo também vai agregar muito à região e, logicamente, esse turista vai acabar vindo para cá.
Mas com certeza. a gente precisa evoluir bastante tem muito ainda. trabalho ainda. A gente tem muito espaço hoteleiro, muito espaço gastronômico para desenvolver, mas é uma ferramenta e eu acho que não diria um respiro, mas que vai agregar muito ao Que vai vinho. fomentar, né? Vai fomentar. Acho que isso é E além disso, produtos de ótima qualidade. Exato. Isso a gente, hoje, se diferenciar, tem muitos produtos bons. A gente vê muito aí no comparativo, vinho de outro país, não vou nem citar algum país. Falei, gente, a gente não pode fazer esse comparativo, porque hoje tu tem o vinho, vamos usar o Brasil. O vinho do Vale dos Vinhedos, ele vai se diferenciar do vinho de Pinto Bandeira. Então, assim, o que o vinho do Vale dos Vinhedos tem? Quais são as qualidades, as características? Né? Ele é melhor ou pior? Não, isso é uma decisão pessoal. É pessoal. Gosto mais daquele vinho de tal país a esse. Mas a evolução do vinho brasileiro é um vinho que já não existe mais defeito. Sabe? E não existe mais aquela vergonha. Se tinha uma vergonha até alguns anos atrás, né? Então se tinha aquela, eu vou tomar um chileno porque deixa o brasileiro de lado, né? Preconceito. Então preconceito, existia isso até um tempo. Não vamos muito longe, né? A gente estava falando de alguns anos atrás. Então. E vamos lá, até pode ser verdade isso. Pelo fato de que a gente não olhava tanto para os vinhedos, o manejo de vinhedo, o manejo de bateria mudou, evoluiu. Então hoje a gente chegou de igual para igual como produtor de vinho no mundo. A gente tem referência. Claro que a gente é ainda muito pequeno frente a outros países, mas já atingiu um patamar de qualidade muito bacana. E vinho bom e vinho ruim tu vai encontrar em todos os países. Todos os países do mundo, né? Exato. Assim, né? Então hoje a bandeira do vinho brasileiro, a gente já tem muito produto bom. É difícil até de se diferenciar. Um do outro, né? Então a gente já se compara os nossos espumantes, por exemplo, as champanhes, já existe essa comparação. E uma degustação às cegas já surpreende muito, né? No momento que já te comparam, produto que o mercado que está lá há 500 anos e a gente falando mencionado, 20, 30, né? O Brasil sendo mencionado, que é o que está acontecendo, vai para qualquer país hoje. A partir do momento que tu falou que é brasileiro, da área do vinho, no setor do vinho, a primeira coisa é espumantes do Brasil. Então, vocês têm grandes espumantes e tal. E aí já começa aquela conversa com corpo, a gente já começa com qualidade, né? Não, e esse ano... Esse ano, vamos falar um pouquinho da safra, tá? Tá mais ou menos a safra. Meu Deus, algo... Tá todo mundo, é muito legal essa energia a gente tá vendo coisas que nunca foi vista. Nunca, sabe? Potencial alcoólico de um vinho acima de 14. O próprio grau tá chegando, né? Essa uva tá chegando na vinícola, né? Tá vindo com... O grau tá potencial mais de 14, então é uma coisa que nunca foi vista. Então, de fato, esse ano... Esse é um ano marcante. Marcante, sabe? Eu acho que a gente é muito jovem, até falando setorialmente, mas pegar os mais antigos, aí é uma pergunta que eu quero fazer. Alguma safra te surpreendeu mais do que essa? Mas já está saindo. Nós aqui fazendo esse projeto e entrevistando, enfim, já estamos marcando a 2020 como uma das históricas das últimas décadas, né? Falando de décadas, assim, né? Então... Porque por mais que tu veja, assim, 2012... A própria 2005, né? Marcou, enfim. 91... Nada chegou ao que a gente está vendo agora. É o que nós bem legal, estamos ouvindo muito isso. Essa energia está grande volta. Bem legal. Exatamente. Então isso é muito bacana. O vinho brasileiro precisava disso, precisava dessa força. Assim, essa força da natureza. Essa força da natureza. Porque, a gente tem uma imigração italiana que chegou aqui com sofrimento e vai dizer, tá aqui a gente vai ter que plantar vinhedos. Sim, é aqui. Exato, Independente do que venha lá de cima. Só que a forma como eles encontraram tudo não era assim, né? Não era como tá agora. Exatamente. Era muito, muito diferente. Foi um desafio gigantesco e o resultado ainda não terminou, né? Porque cada vez mais se colhe, né? E dos resultados passados, do próprio conhecimento, enfim, né? Essa mudança climática também é uma outra resposta, né? E aí tem que saber lidar, tem que conseguir ver o que é melhor para cada região. Mas a gente falando, assim, de Pinto Bandeira, né? Falamos um pouquinho ali de ter essa região buscando a DO, que é a denominação de origem,
mas ela já conquistou a IP, que foi a indicação de procedência, né? E que também foi um trajeto bem longo, né? Bem extenso, 10 anos para a conquista da IP, né? Para ser oficialmente formalizada, enfim. E aí, a Dom Giovanni hoje, ela se posiciona, como a gente comentou, no mercado, um dos principais produtores de espumante, mas tem vinho tinto também, né? E tem um famoso rótulo aí que vem de anos e anos, que é o tal do Cabernet Franc, né? Exato. O que qual é tu falou que 20% ficariam com os demais produtos, né? 80% de espumante. Como é que é essa reação do mercado com o vinho tinto da Dom Giovanni, por exemplo? Ainda esse sofre um pouco mais, né? Então a gente tem um trabalho ainda, uma estrada mais complicada para atingir um posicionamento como grande produtor. Será que vai acontecer? Não sei. Porque hoje a gente está olhando para o terroir e está dizendo que o espumante, é o que é. Os estudos mostram isso, os anos mostram isso. Então, o que a gente está procurando fazer aqui? Infelizmente, as safras que a uva não atinge uma maturação ideal não se comercializa. Não se produz, não se comercializa a uva. Para tentar deixar na linha somente safras que tenham, considerem com um nível bom de produto. Então, é esse o grande problema. De novo, a gente volta para o clima e olha para a matéria-prima. Por que o Cabernet Franc a gente consegue fazer safras mais seguidas? Porque ele é uma uva tinta de maturação precoce se comparada, vamos supor, ao Cabernet Sauvignon. Então, o Cabernet Franc, metade de fevereiro, a gente já atinge a maturação ideal para ele. O Cabernet Sauvignon vai para depois de março. E aí já começa, já está com frio, né? Já estamos passando noites frias. Sim. Então, é isso que a gente começa a entender e respeitar. A gente começou há 2 anos, a gente lançou um Pinot Noir na linha tinta. A gente já conseguiu, estamos indo para a 3ª safra. Uma produção super limitada, mas produzindo... Mas já tem... Porque ele anda no ciclo, né? O ciclo das brancas, entre aspas, mas ele consegue acompanhar o caminho da uva branca. Isso, e ele tem aquela maturação um pouquinho antecipada do frio. E aí atingiu, ok, beleza, colhe. O Franc da mesma forma, mas assim, o Cabernet Sauvignon é uma uva que a gente já não produz mais aqui no Dom Giovanni. Para a região ela se torna um pouquinho mais delicada. Então, assim, uma safra como essa, perfeito. Perfeito. Mas a gente está falando em 3 safras por década, 2 safras por década. Então vamos olhar, porque historicamente todos os anos, seja maior ou menor a quantidade, a gente atinge o ponto de colheita perfeito, que é o Chardonnay e o Pinot base para espumante, e apostar em algumas variedades de vinho, né? Então assim, ou de uva, principalmente, o Pinot é uma uva... Assim, cada vez eu me apaixono mais por ela. Então hoje a gente já tem um tinto de Pinot, a gente já tem um rosé de Pinot, a gente já tem um Blanc de Noir. Os formatos, né? Diversidade com aquela mesma variedade de uva. É uma uva difícil, mas a gente acaba conseguindo conduzir ela bem aqui na nossa região. Então acho que é isso que a gente tem que entender. A IP veio com um grande estudo, ela deu esse... que agora não é mais IP, né? Agora é IG. Veio com um grande estudo, que foram 25 variedades, se eu não estou enganado, dentro da nossa indicação geográfica. E agora a gente pega essa indicação e transforma ela em 3 variedades, né? Baita desafio, né? Baita desafio. Então, Chardonnay, Pinot Noir e Riesling itálico, mas ele só pode participar de um corte de 25% no máximo. No máximo. Então é uma uva coringa, bem limitada. As rainhas são as que comandam, né? Chardonnay e Pinot. Que legal. E é bacana vocês terem no portfólio é importante ter o vinho tinto, né? É muito importante porque o consumidor do espumante também é o mesmo, muitas vezes, do vinho tinto, e ele procura, né? Sim, ele procura. Na composição, até dentro do que a gente tem aqui na Dom Giovanni. Falando em pousada, falando em restaurante, eventos. É muito importante, né? Ele faz. Mas é lógico, a gente não pode pegar uma marca e, posicionar ela com um baita espumante e com um vinho mediano. Isso, Então acho que esse é o cuidado, a linha para manter o patamar. Acho que é colocar a essência dentro do produto, né?
Se Todos, vocês né? buscam Isso. todos os produtos, se vocês buscam a qualidade em um vinho, Tem que o ser público que consome aquele produto vai esperar de um novo produto a mesma a qualidade. mesma, exato. Ou superior, enfim, né? Exato. Então acho que esse Sim. respeito não pode faltar de maneira alguma. Porque muitas vezes tu abre um portfólio gigantesco, enorme, e já não sabe para que lado vai e tal, abraça todo o mercado e tem que respeitar a região, tem que deixar o terroir falar, né? Exato. O que vai melhor, o que dá pra... Muitas vezes tem que voltar atrás, cortar, enfim, né? Isso acontece, né? Pegar a questão do Cabernet Sauvignon, o conceito era, bom, é o vinho mais consumido do mundo, tem que ter. Tem que ter um Cabernet Sauvignon. Beleza, tem que ter, mas talvez não é aqui não é que vai aqui, plantar. Não, isso, E tá tudo bem, E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Exato. Vamos buscar uma matéria-prima de qualidade. Eu acho que esse é o conceito básico. Né? Eu acho que a gente Porque é ali que falava começa muito. o vinho, né? O vinho começa na matéria. Colhe e depois corrige qualquer coisa na vinícola. Não. Não é assim. Corrige Não é o que esse for caminho. possível lá, lá, segura, isso. conduz. Tá. Quando chegou no limite, aí sim, né? Para ter menos trabalho ainda na vinícola e sair o produto mais natural, né? Deixar o solo, enfim, o clima responder a essa expectativa que a gente cria sobre, né, sobre os taças. Isso aí. Muito bem. Então, tem mais algum detalhe que tu gostaria de comentar sobre a própria região? Nós falamos da EG, então, né? Passamos pelos principais fatos de Pinto Bandeira, posicionando a Dom Giovanni, enfim. Mas tem mais alguma curiosidade que você gostaria de comentar, de passar? Eu acho que a gente conseguiu abordar bem. A questão turística também está crescendo. A gente hoje não tem uma grande capacidade, um grande volume de atendimento, né? Somos 3 vinícolas hoje que conseguem receber o turista. Tem mais uma que é especializada na produção de suco. Mas eu acho que o resto fica o convite para conhecer, porque é uma região a natureza foi muito generosa com Pinto Bandeira, é um lugar lindo, independente do vinho, é um lugar muito lindo de se conhecer. E é receptivo, né? O lugar mesmo, a gente brinca, né? As colinas são receptivas aqui, né? Então a gente já tem a questão da altitude relacionada com o vinho, enfim, mas a própria paisagem, ela é totalmente diferenciada, né? Exato. Ela tem a sua parte única, né? Então, por si só, já é aconchegante, com uma taça de espumante melhor ainda. É isso Fica aí. perfeito, né? Muito obrigada, então, Daniel, por nos receber. Adoramos ter esse bate-papo e vamos fazer um tintim, então. Isso aí. Algo espumante Obrigada. brasileiro, Vinho brasileiro, isso aí.